Buscador. Tenha cuidado com a mente comum. Olá! Nós somos os buscadores da luz. Trabalhamos com a espiritualidade consciente e o autoconhecimento. Receba a nossa luz sem hesitar. E hoje nós vamos fazer uma orientação sobre a mente comum ou mente coletiva. Para tanto, eu já convido você a se inscrever em nosso canal para ter acesso aos conteúdos que são preparados com a intenção de elevar sua frequência vibracional, de proporcionar autoconhecimento e contribuir com sua jornada espiritual terrena. Todos nós somos parte da mente comum ou mente coletiva. Por isso, podemos ser afetados pelas crenças do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo trata-se de tudo que a humanidade teve ou tem como experiências. Por isso, é importante compreender bem esse conceito e se atentar que sua mente individual está interligada com todas as outras mentes individuais. Assim, é possível dizer que criamos uma teia mental que proporciona a conexão com diferentes materiais psíquicos e astrais, e que podem ser compartilhados e manifestados por um determinado grupo de pessoas. E a menos que aprendamos a libertar a nossa mente individual, através do autoconhecimento das influências negativas que podemos estar recebendo de outras mentes individuais, nos tornamos escravos de percepções que nem sempre são frutos de nossas escolhas conscientes. A mente comum e como vencer os efeitos negativos. Abre aspas. A mente comum simplesmente significa a mente que opera em 7,9 bilhões de pessoas neste mundo. Todas pensam pela mente universal única e não é necessário muito esforço de imaginação para perceber o tipo de fantasias, sentimentos, crenças, superstições e pensamentos maus e negativos impressos nessa mente universal. Também é verdade que milhões de pessoas por todo o mundo descarregam na mente comum, às vezes designada como mente popular, pensamentos de amor, de fé, de confiança, de alegria, de boa vontade, de sucesso, além dos sentimentos de triunfo, de realização e de vitória sobre os problemas e uma emanação de paz e tolerância para toda a humanidade. No entanto, característica dominante da mente comum é a do negativismo. A mente comum acredita em acidentes, doenças, desgraças, guerras, crimes e catástrofes de toda ordem. A mente das massas agride pelo medo, e os filhos do medo são o ódio, a má vontade, o ressentimento, a hostilidade, a raiva e a doença. Todos nós estamos sujeitos à influência da mente comum, ao fascínio do negativismo, à influência e o poder da propaganda, e às opiniões alheias e também da influência dos chamados profetas do Apocalipse. E enquanto recusarmos a nos tornar pensadores irredutíveis, experimentamos as violentas variações da sorte e da falta de sorte, da doença e da saúde, da fortuna e da pobreza. Se nos recusarmos a pensar por nós mesmos do ponto de vista dos princípios eternos e das verdades espirituais, seremos apenas um meio à massa e provaremos inevitavelmente os rigores da vida. Fecha aspas. O perigo de ser influenciado.
Hoje em dia está em voga a palavra influencer. Ser um influencer significa usar sua presença e influência nas redes sociais para engajar e influenciar um público específico. Influencers criam e compartilham conteúdos que ressoam com seus seguidores e, por consequência, influencia suas opiniões, comportamentos e decisões de compra. No entanto, milhões de pessoas hoje em dia são superestimuladas psicologicamente nas suas escolhas, sem perceber que cada vez mais se tornam prisioneiros das teias mentais de uma mente comum. Os influencers das redes sociais, que vêm de certa forma para substituir as propagandas da televisão, que geravam sugestões, que ativavam no inconsciente dos telespectadores impulsos de compra, através dos gatilhos mentais implantados de maneira que a pessoa nem percebia, mas que com o estímulo certo elas irão disparar no momento adequado, fazendo com que a pessoa haja de determinada maneira. Nos dias atuais, essas sugestões estão mais acessíveis a qualquer pessoa que tenha um smartphone e esteja suscetível à influência de qualquer pessoa que tenha autoridade e que lhe venda um padrão de vida, mesmo que às vezes seja totalmente ilusório, um objeto de desejo, mesmo que ela nem precise, e as opiniões distorcidas de assuntos da qual não tem nenhum conhecimento. Esses são os novos conteúdos que preenchem a mente comum das pessoas, que se permitem ser influenciadas e que entregam o seu poder de escolha para aqueles que estão revestidos por uma aura de poder invisível. O próprio termo seguir e seguidor já denota que existe uma relação de poder oculto, que faz com que as pessoas se conectem a uma determinada pessoa ou grupo. No entanto, ao escolher se conectar com determinada energia, elas estarão entrando em sintonia com outras mentes, ou seja, se conectando, não apenas virtualmente, mas mentalmente com essas pessoas. Por isso, a importância de ter discernimento para conhecer as intenções de determinado influencer antes de se permitir conectar-se mentalmente com essa energia. É muito importante ter discernimento antes de assumir o que o escritor Joseph Murphy denominou como casamentos mentais. Abre aspas. Todos estamos efetuando casamentos mentais quando nos unimos mentalmente e emocionalmente com qualquer ideia, boa ou má. Essa união, como não podia deixar de acontecer, produz a sua prole correspondente, como saúde ou doença, prosperidade ou pobreza, alegria ou tristeza. Tudo isso acontece através da lei da correspondência, a qual significa que o equivalente mental está em nossa mente subconsciente para tudo o que nos acontece. Fecha aspas. O escritor Joseph Murphy, que era especialista no estudo do poder mental, já alertava no século passado sobre os perigos da propaganda. Ele afirmava, abre aspas, você deve disciplinar-se para rejeitar as sugestões e impulsos da propaganda, que aparecem tão frequentemente na televisão. Muitas pessoas que não disciplinam a mente criam o próprio mal que tanto temiam. Seu pensamento e emoção acarretam um resultado, chamado manifestação. Fecha aspas. Hoje em dia, estamos cada vez mais expostos aos perigos do excesso de propagandas que somos submetidos diariamente em nossas telinhas. Além do conteúdo digital exposto continuamente nas diversas plataformas com o objetivo de engajar e expandir a audiência, pois os influencers colaboram com marcas para promover produtos ou serviços, monetizando sua influência através de parcerias, patrocínios e publicidade. Ou seja, a propaganda saiu da tela da televisão e veio parar direto em nossas mãos. No entanto, apesar de toda a facilidade que está nos sendo oferecido, milhões de pessoas são superestimuladas psicologicamente, o que potencializa a conexão com a mente comum.
Isso acarreta inúmeras questões, desde o compartilhamento de energia vital através do corpo emocional astral. Deixarei o link do vídeo Acordes do Corpo para você compreender o funcionamento desse corpo, geração de estados de insatisfação e depressão com a própria vida e algo que para muitas pessoas é desconhecido, mas que irá afetar a reencarnação dela, mesmo que ela não acredite, por causa da conexão com a mente comum. Indivíduos diferentes tendem a compartilhar o mesmo karma, ou seja, o karma coletivo, que se torna potencializado pelo período que os astrólogos denominam como a Era de Aquário. Deixarei o link do vídeo da Era de Aquário para que você possa compreender esse tema. Nesta conexão com a totalidade de Aquário, o coletivo, precisamos tomar atenção a qual Senhor estamos entregando a nossa mente, ou melhor, com quem ou que estamos nos conectando, pois o problema alertado por Murphy ganhou uma roupagem nova. Abre aspas. Milhões de pessoas hoje em dia são super estimuladas psicologicamente, mas não vão a parte alguma espiritualmente. Encontramos milhares de pessoas seguindo os cultos variados. Há uma necessidade clamorosa de um renascimento mental e espiritual, a fim de escapar às nuvens de iniquidades que nos assediam. Precisamos encontrar a paz interior e seguir adiante. Fecha aspas. Mas como neutralizar influências negativas da mente comum? Assuma total controle de sua mente através do pensamento e da visualização construtiva. Então, neutralizará a sugestão negativa comum, que está sempre assaltando a mente de todos nós. Isto é, se você elevar a mente, identificando-se com os princípios da harmonia, saúde, paz, alegria, unidade da perfeição, e disso fazer um hábito, trará pela lei da atração para a sua vida experiências, qualidades e atributos que deseja. Afirme com convicção. Abre aspas. Reconheço que não posso mudar o mundo, mas sei que me posso modificar. O mundo é um aglomerado de pessoas e sei que as pessoas que são orientadas pela mente comum, seja pela propaganda e pelos estímulos dos sentidos, estão sujeitas a tragédias, acidentes, doenças e fracassos na vida, até aprenderem a controlar as próprias mentes com ideias divinas e construtivas, que lhe curam, abençoam, inspiram, elevam e dignificam a alma. Sei que a maioria das pessoas está sob a influência dessa mente comum, cheia de erros, de crenças falsas e negações de toda ordem. A partir desse instante, deixarei de lutar contra as circunstâncias e situações e deixarei de me revoltar contra notícias de subversão, imoralidade e corrupção. Em vez disso, eu farei preces pela atitude correta, pela beleza, harmonia e paz de todos no mundo inteiro. Estou em harmonia com o infinito e a lei e a ordem divinas me governam a vida. Eu sou guiada e inspirada pelo divino. O amor divino me enche a alma e a luz, o amor, a verdade e a beleza avançam como uma imensa onda de vibração espiritual em torno de mim e através de mim. Fecha aspas. Buscador. É muito importante compreender sobre o funcionamento da mente comum, que, abre aspas, significa a mente atuante dos bilhões de pessoas neste planeta. Compõe-se de bons e maus pensamentos, mas a face predominante da mente comum é negativa. É a mente cheia de temores, dúvidas, superstições, ódio, ciúme, de ambição de milhões de pessoas. Fecha aspas. Por isso, é importante sempre estar atento a qualquer ideia que você esteja deixando entrar em sua mente. Pois, abre aspas, é tolice deixar-se impregnar por todas as ideias errôneas, falsas propagandas e medos gerados pelas massas.
A prole da avalanche de imagens e sons, a propaganda variada dos meios de comunicação e a mente de massa não são benéficas e certamente são impróprias para a sua mente. Fecha aspas. Buscador. No subconsciente estamos todos ligados pela teia mental e nos comunicando telepaticamente. Por isso, se você estiver vibrando na consciência do amor e da paz, estará imune a todas as situações negativas que assolam o mundo. Mas, como todos nós estamos ligados à mente de massa ou mente comum, não importa o quão vigilantes sejamos, algumas vezes essas vibrações acabam penetrando em nossa mente. É por isso que devemos estar em constante alerta com aquilo que vemos, ouvimos, falamos, sentimos e realizando as práticas espirituais diárias. Só assim sua mente se libertará das emanações subjetivas e negativas, provenientes de outras pessoas. Lembre-se que você é luz. Escolha brilhar. Namastê.